Olá para você que me escuta, esse é o nosso segundo vídeo falando sobre as egrégoras espirituais e nós vamos entrar um pouco mais no contexto de como que elas nos envolvem e se alimentam de nós e como é que a gente rompe os vínculos com esse tipo de energia. Olá, eu sou o Rafael Zen e no vídeo anterior, recapitulando assim muito brevemente, nós falamos um pouquinho que as egrégoras elas são formas mentais, que essas formas mentais elas são geradas através de um grupo de pessoas. E quais são os principais detalhes que podem ajudar você a identificar uma egrégora de baixa frequência, ok? Então hoje a gente vai procurar estudar um pouquinho mais e entender de que forma que esse processo de alimentação acontece e, por fim, como é que nós rompemos os vínculos com esse tipo de egrégora. Bom, mais uma vez eu quero lembrar você o seguinte, egrégoras se formam através de grupos de pessoas. E a egrégora não é uma coisa negativa, porque grupos de pessoas não são um problema. Tá? É como se a gente dissesse que o nosso fígado é um problema, porque tem um grupo de células trabalhando em conjunto ali. E as células do nosso fígado, elas possuem ideais comuns. Tá? Elas possuem um modo de pensar comum, então isso não é um problema. O problema é quando a gente trabalha com egrégoras de baixa frequência. Por quê? Se nós estamos pensando em termos de expansão da consciência, evolução espiritual, iluminação, as egrégoras negativas elas vão funcionar para nós como se fossem amarras, que nos impedem de ver as coisas com mais clareza e de voar um pouco mais alto. Tá? Vou explicar isso um pouquinho melhor. Primeiro ponto que a gente tem que entender é, ok, a egrégora ela é uma forma de pensamento coletiva, mas ela se alimenta através das emoções do grupo. Porque nenhum pensamento nosso ele subsiste por muito tempo, a menos que nós o estejamos alimentando emocionalmente. Tá? Você pode entender isso da seguinte maneira. Você pode não gostar de alguém. E você tem direito de não gostar de alguém. E você tem direito de não querer contato com um certo perfil de pessoas na sua vida. Mas a partir do momento em que você começa a alimentar esse pensamento emocionalmente, você começa a falar mal da pessoa, você começa a criticá-la, você tem pensamentos negativos a respeito dela. Tá? E você pensa demais nela, porque aquele pensamento está carregado de energia emocional. Então aquele pensamento negativo ele se transformou numa forma mental, e que provavelmente vai te incomodar por um bom tempo até você começar a desmanchar isso, removendo a energia emocional daquela forma que você mesmo criou. O trabalho com as egrégoras não é diferente. A egrégora ela se alimenta de uma forma de pensamento comum, aquele grupo, e ela se cria, ou melhor dizendo, ela vai se alimentando dos vínculos emocionais que aquele grupo vai formando entre si e com aquela própria forma de pensamento coletivo. Isso acontece vamos chamar assim, dentro de um grupo de estudos qualquer, de filosofia, de espiritualidade, de religião, de trabalho. Todas as pessoas que frequentam aquele grupo, até pode ser um grupo de trabalho, profissional mesmo, elas têm um objetivo comum ali dentro. Se você está dentro de um escritório e trabalha dentro de uma área X ou Y, todos os membros daquele escritório eles têm um objetivo comum, crescerem profissionalmente, verem o bem da empresa. A egrégora e a empresa são praticamente a mesma coisa. A empresa é o CNPJ, a egrégora é a forma de pensamento que está por trás disso no campo sutil. Então todos querem que aquela empresa cresça, tenha algo em comum, mas todos têm a sua vida individual. Tá? E frequentam outros grupos, então é bem normal a gente estar em vários grupos e isso nos alimentar de várias formas. A gente cresce quando está em grupos com outras pessoas. Mas as egrégoras de baixa frequência, o que acontece? Como você entra naquele ambiente e ela quer que você permaneça lá para que ela continue existindo e se alimentando, ela vai envolver você através de artifícios emocionais. Tá? Tudo bem você criar amizade com aquelas pessoas, a gente gostar das pessoas que estão naquele ambiente. Mas em geral a gente percebe que já está envolvido naquela egrégora, eu diria assim, um pouquinho contaminado e talvez até envenenado. Quando a gente para de questionar o que acontece lá dentro. Quando muitas vezes nós percebemos que seus dirigentes cometem erros e mesmo assim a gente faz vista grossa para aquilo. Quando nós começamos a incorporar no nosso vocabulário o vocabulário comum daquelas pessoas. Tá? Quando muitas vezes a dirigência começa a utilizar palavras de cunho bem emocional
e em pouco tempo nós começamos a sentir aquilo como uma verdade dentro de nós e compramos aquelas ideias, tá? Você já viu, por exemplo, quando dentro de um grupo, né, aquele grupo começa a chamar todos assim, família, família. O que significa isso? Qual é o significado que nós damos para a família? É um grupo que é muito importante e com os quais nós temos um vínculo emocional muito forte. Então, se você entra numa egrégora e você começa a ouvir isso ou se sentir como se ela fosse uma família, tem que cuidar muito, porque quanto mais você alimenta essa ideia emocionalmente falando, mais difícil vai ser você perceber os erros que estão acontecendo ali. E mais difícil vai ser você se separar depois. Eu vou dar aqui 2 exemplos para você entender o que são egrégoras negativas e como que uma delas, camuflada de luz, fez muito mal para as pessoas e muito recentemente. Tá? Se você acompanha na mídia, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a gente teve uma denúncia, o Brasil foi, a nível nacional, sacudido por um personagem aqui da região de Goiânia, chamado João de Deus. E que tinha ali uma casa espiritual e que curava e aquela coisa toda, mas quando 300 mulheres levantam testemunho dizendo que foram abusadas por esse personagem, a gente tem que reconhecer de que tinha alguma coisa muito errada acontecendo lá dentro. E mesmo a partir do testemunho de todas essas mulheres, ainda existem grupos que frequentam o local, ainda existem trabalhadores dentro da casa, ainda existem pessoas que o defendem. E, inclusive, eu cheguei a ler na época uma pessoa que disse assim, uma das pessoas que continuou frequentando lá, dizendo assim: poxa, mas eu não posso acreditar que ele seja esse monstro que as pessoas estão pintando? E se eu pegar um câncer de novo, quem é que vai me curar? Então vejam que a lavagem cerebral e o nível emocional com que essas pessoas estavam envolvidas nessa egrégora era tão intensa que elas não conseguiam perceber os erros da liderança. Elas não conseguiam perceber a falta de luz que o lugar estava expressando. Esse é um exemplo. A gente tem outros exemplos a nível político, tá? Os políticos no nosso país, eles comumente, são eleitos como salvadores também. E eu não estou defendendo e nem atirando pedras em nenhum deles, é um fato. E eles cometem muitos erros ao longo da sua trajetória. E mesmo assim, aquelas pessoas que estão fortemente ligadas emocionalmente por aquela egrégora, ou seja, por aquele meio de pensar, por aquelas ideias, elas continuam defendendo essa liderança, mesmo quando as suas falhas, quando a sua sombra começa a vir para fora, quando isso começa a ser visto em nível de mídia e em nível de sociedade. É a mesma coisa. A pessoa está comprada pela egrégora, está intoxicada, não percebe. Um outro exemplo assim que é um pouco mais drástico, mas que mostra como uma pessoa pode entrar de inocente num ambiente e se ela não questiona o que está acontecendo, ela comete uma estupidez que custa muito caro para ela. Eu conheci um garotão na época, a questão de 10 anos atrás, e depois de algum tempo ele acabou mencionando que na juventude dele, ele acabou ingressando dentro de um grupo de radicais, de idealismo radical, de skinheads, neonazistas. E parte do processo para ele ingressar naquele grupo era que ele cometesse um homicídio. E ele, estou achando uma palavra, mas é difícil dizer que não tenha sido idiota, tonto, mas o fato é, envolvido por aquela egrégora, sem questionar o que estava acontecendo, cometeu o crime. Tá? E, enfim, trouxe para a vida dele todas as consequências que esse tipo de atitude traz na vida de uma pessoa. Claro que é um exemplo extremo, muito extremo. Esses que eu dei para vocês assim são diferentes coloridos em termos de como que uma egrégora influencia a pessoa. Uma pessoa de bem que vai num estádio de futebol e começa a xingar e começa a agredir os rivais, foi envolvida pela egrégora. E muitas pessoas bem intencionadas no nosso mundo fazem trabalhos, vamos chamar assim, a nível profissional, a nível espiritual, a nível pessoal, acreditando que estão fazendo bem para as pessoas. E aqueles que estão ingressando nessa forma de pensamento de grupo também acreditam que estão tendo algum tipo de benefício, mas não percebem, porque a egrégora é um processo energético, ele não é necessariamente mental, tá? Que elas estão sendo, às vezes, amarradas energeticamente dentro daquele grupo e acabam tendo muitas dificuldades para sair.
Bom, um outro aspecto das egrégoras é que quando ela vende uma ideia para você, comumente ela te entrega aquilo que ela te promete. Tá? Então, se você entra dentro de um ambiente X ou Y e ele está te prometendo conquistar algumas coisas, e lembram que a partir daqueles princípios da sedução que eu já mencionei, isso é muito comum de acontecer. Tá? A gente acaba tendo benefícios com aquela egrégora e, é claro, se a gente não tivesse algum benefício palpável, dificilmente ela teria, né, membros. Mas o problema é que no campo sutil, nós estamos não só emocionalmente vinculados àquilo, mas energeticamente nós temos fios de energia que nos conectam com as pessoas e que nos conectam com aquela forma de pensamento também. Então nós nos vinculamos às egrégoras do nosso mundo de maneira muito parecida com uma teia de uma rede, ou até uma teia de um fio de aranha. Quando uma aranha traça a sua rede, a gente poderia dizer que cada um daqueles cruzamentos de fios é uma pessoa que está ali dentro. Então ela tem um vínculo energético com o grupo inteiro. Tem uma distribuição de energia e de propósito de pensamento com todo aquele grupo. Mas quando a gente olha as coisas no nível mais sutil, embora ela possa estar nos trazendo benefícios, e é a maneira como ela tem de que nós permaneçamos ali, quando a gente quer se deslocar, sair daquela egrégora, a gente vai perceber que tem um impedimento, porque nós estamos amarrados àquele grupo de pessoas. Tá? E por isso, primeiro, é tão difícil perceber egrégoras negativas, tá? Porque a gente não percebe quando está envolvido naquele contexto. E segundo, é tão difícil a gente sair dela, porque nós estamos presos energeticamente. Então qual é o caminho para a gente conseguir se libertar desse tipo de coisa? Agora que você já entendeu o colorido por trás delas, tá? Vamos recapitular? Egrégoras são formas de pensamento que se alimentam da energia emocional do grupo que está ali, das pessoas que estão ali. Tá? Nós capturamos a energia cósmica, o Chi, livre do ambiente. O nosso aparelho psíquico, vamos chamar assim, ele vai dar colorido para essas energias através do nosso campo de consciência, sentimentos, pensamentos e emoções. E quando a gente se vincula a uma egrégora, nós estamos dando a nossa energia para aquela egrégora funcionar. É assim que funciona com absolutamente todas. Ela se alimenta daquilo como uma bateria e depois distribui benefícios para nós. Tá? De uma maneira muito parecida a gente carregar as baterias do nosso celular e depois ele nos dá os benefícios dele. Tá? É muito semelhante, gente. Esse sistema de troca funciona em todo o universo. O problema é que se a gente está dando mais do que está recebendo ou não está percebendo, né, que a gente está sendo contaminado quando a energia volta, tá? Ela vai cobrar um preço de nós. Então vamos entender a última parte do nosso material. Como é que você vai romper os seus vínculos com uma egrégora energética? Vamos entender primeiramente o seguinte. Você pode estar tendo benefícios com ela, mas se você está numa jornada de autoconhecimento, de alquimia interior, de iluminação, de expansão da consciência, uma egrégora de baixa frequência, ela é sempre um lastro que vai estar te puxando para baixo. E você só vai conseguir subir a níveis mais elevados de consciência quando você se desfaz do seu peso. Tá? Lembre do que eu falei, ela vai te trazer alguns benefícios, porém, ela não te conta que ela está te prendendo de uma certa forma. Então, existem 3 maneiras, vamos chamar assim, 3 passos para a gente se libertar disso. Primeiro, se afaste daquela pessoa ou daquele grupo, para que esse afastamento diminua o seu contato mental com aquele campo de energia. Imagina o seguinte, que você tem um amigo muito próximo e por qualquer motivo você se separou dessa pessoa. Você já percebeu que é muito comum nos primeiros momentos a gente pensar demais naquela pessoa, com um sentimento agradável, de saudades, de carinho. Tá? E com o tempo a gente vai esquecendo. Segue a nossa vida e eu pessoalmente praticamente não lembro dos meus amigos de infância. Tá? Eu digo assim, diariamente, corriqueiramente, eles não fazem a menor diferença para mim, embora naquela época faziam parte da egrégora que eu frequentava. Tá? Então isso acontece quando a gente quer se separar de grupos de pessoas. Primeiro passo é se afastar delas. Se você tem uma egrégora de família contaminada, você tem que se afastar daquela família. Tá? Se você tem uma egrégora X ou Y e que você precisa romper vínculos, o afastamento
físico é a primeira coisa, para que você pare de pensar sobre aquele grupo ou pessoas, para que eles parem de pensar em você também. Porque no nível da energia e da mente, não importa se você está fisicamente tocando ou se você está mentalmente conectado, tá? Os vínculos continuam acontecendo. Segundo, você precisa fazer um trabalho de nível emocional. Porque se você continua ressonando, tá? Independente da frequência que você está, na energia emocional daquele grupo, você continua conectado com elas. Tá? Então, se você, por exemplo, se afastou de um grupo, rompeu, e você ainda guarda mágoa, ressentimento ou qualquer tipo de emoções negativas em relação àquilo, essa baixa frequência sua, tá? Ela ainda é resultado da frequência negativa que aquele grupo estava transferindo para você e que agora você começou a se dar conta do que estava acontecendo. Ela estava alimentando isso dentro de você. E agora você começou a perceber aquela energia negativa borbulhando aí. Precisa fazer um trabalho emocional nesse sentido. Não importa a ferramenta que você for utilizar, inclusive você pode partir pelas mais simples, né? Tomar um floralzinho para te ajudar nesse processo emocional. Para que você possa ver esse grupo, tá? Essa parte da sua história, esse episódio da sua vida, como algo que você viveu e passou. Como algo em que você aprendeu e liberou. Tá? Esse é o ideal, como algo em que você possa, inclusive, agradecer pela passagem naquele lugar, tá? Sabendo que você colheu coisas boas e outras nem tanto, mas que você aprendeu e amadureceu depois disso. E o último passo, é muito interessante você se propor a fazer um trabalho a nível energético para isso. Porque embora a gente não esteja ressonando mais a nível de pensamento e a nível de emoção, se você não toma contato com o seu próprio campo de energia, tá? Vão ter coisas dentro de você que vão levar meses, anos e até vidas para serem filtradas quando você estava envolvido dentro de um determinado grupo. O que eu quero dizer com isso, tá? Uma das características da nossa humanidade hoje é viver apenas dentro do pensamento compulsivo, daquilo que eu chamo de mente ordinária, do blá 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 da mente. Tá? Comumente, para que uma egrégora X ou Y ela ganhe você, basta ela ter um discurso bonito. Né? Palavras persuasivas, hipnóticas, basta que ela te conte uma boa história, para que ela te convença a entrar ali. Tá? Essa é a maneira como as coisas se vendem hoje no nosso mundo. E quando eu digo vendem, o comércio nosso ele funciona praticamente, não todo, mas ele funciona assim. Né? Você compra uma conversa e depois você adquire o produto. Tá? Então, como a maior parte das pessoas ainda está vibrando dentro da mente, tá? Ela não consegue identificar os campos de energia dentro dela. O trabalho energético não é uma coisa que você vai conseguir realizar sem ter um perito em energia para atuar com você dentro disso. Mas por que é muito importante a gente olhar para essa questão com carinho, tá? Eu vou te dar um exemplo do nível da matéria para você entender como as coisas se relacionam no nível da energia. Imagina um fumante, né, que utilizou o cigarro por 30 anos. Primeiro, nem sempre ele se dá conta dos malefícios que o fumo traz para ele. Baixa vitalidade, baixa capacidade de oxigenação, contração pulmonar, cheiro, porque o cigarro carrega a roupa dele, geralmente intoxica, né, ou o aroma dele fica muito prejudicado, ele não consegue sentir cheiros e sabores, consequências negativas do cigarro. Vamos trazer isso para uma consequência energética de uma egrégora. Nem sempre a pessoa que participa daquela forma coletiva consegue perceber o que está acontecendo. Então, quando ela para de fumar, tá? Vamos utilizar esse exemplo. Se for deixar que o ritmo da natureza expurgue aquela gosma física e etérica que o corpo dela adquiriu durante esses anos, isso pode sim demorar muitos anos, isso pode sim demorar muitas vidas. Porque energeticamente, esse vício que é cultivado por muito tempo, ele acaba progredindo de uma vida para outra. E a pessoa não percebe. Tá? Ela nem sempre vai se dar conta de que ela está carregando uma fragilidade nos seus pulmões, né? Porque anteriormente ela carregou muito peso energético, ela se contaminou energeticamente nessa região do corpo dela. Então, como isso acontece no nível do cigarro, né? E ela vai precisar fazer um trabalho de desintoxicação física, tá? Ela pode sim, tem certos protocolos de limpeza do pulmão no sentido físico e no sentido energético para ela conseguir se libertar das consequências negativas disso.
No campo da energia tem que fazer a mesma coisa. Você tem que fazer um processo de limpeza energética para que a energia daquela egrégora não continue ressoando dentro de você. E esse ressoando significa que ela contamina o seu campo de energia a tal ponto que ela dificulta a sua expansão de consciência, ela vai dificultar o crescimento dos seus principais centros de energia, tá? Ela vai influenciar negativamente como se fosse uma malha energética nos seus próprios chakras, no chakra seu que estava vinculado com aquele campo de energia. Tá? E limpar isso, vamos chamar no ritmo da natureza, pode demorar muito. E quando a gente segue esses passos, a gente acelera essa limpeza, fazendo com que muitas vezes, em questão de dias ou quem sabe até semanas, tá? Esse processo de descontaminação energética aconteça. Tá? E para você ter assim parâmetros um pouco melhores do que isso significa, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre acordos, contratos e pactos que nós realizamos em vidas passadas e de que maneira que isso continua ressonando conosco agora. Mesmo que a gente não faça a menor ideia do que fez no passado, toda essa bagagem que a gente um dia acabou construindo, ela está em nós agora, até o momento em que a gente se decida por romper esse tipo de coisa. Tá bem? Então fica aqui a dica. Eu realmente espero que esse tema tenha ajudado você a entender um pouco o mundo de energia que nos cerca. Compartilha, né? Curte, porque isso faz o sistema entender de que esse vídeo ele é relevante. Se tem dúvidas, coloca aí. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre esse colorido do mundo de energia que nos cerca. A gente se vê.